Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Estamos de volta, graças a Deus, dando continuidade a mais uma jornada de estudo e meditação da Palavra de Deus com o tema A Visão da Vitória dos Santos. Com a graça e misericórdia de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo, chegamos ao capítulo 7 do livro de Daniel. Eu não sei se vocês estão acompanhando essas séries que estão sendo disponibilizadas. Se vocês não estiverem, eu recomendo que acompanhem, meditem, comparem tudo o que está sendo transmitido através desses pequenos vídeos. Nós estamos seguindo em frente e há muito ainda que nós temos que aprender. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que hoje está em Daniel. O capítulo é o de número 7, nós vamos ler do 9 até o 14. Este é o segundo vídeo da série A Visão da Vitória dos Santos. O tema de hoje, o tema deste vídeo é A Visão do Reino de Deus. E os textos sagrados diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Queridos, o sonho de Daniel continua e agora ele tem uma visão extraordinária. Era muito diferente dos animais anteriormente vistos, tanto na origem como na natureza e finalidade. Vale a pena observar que, enquanto os reinos do mundo são de baixo, ele é de cima e dos céus, ou seja, ele é de origem divina. Enquanto os reinos do mundo são de natureza hostil e destruidora, ele é de graça, ele é de salvação e também de juízo. O ensinamento sobre o julgamento dos povos e principalmente dos reis é visto claramente nos versículos 9 e versículo 10. Os textos diz: Foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Parece que estamos lendo o livro de Apocalipse, o qual também ensina a mesma lição básica de Daniel. Os reinos do mundo serão julgados, todos os homens também serão julgados. Perceba vocês
a descrição das qualidades, tanto espirituais como morais, através das cores e características físicas. Por exemplo, a santidade, a eternidade, a justiça estão presentes e é uma visão sublime daquilo que é marcado pelo caráter de Deus. Enquanto os reinos do mundo são marcados pelo caráter pecaminoso do homem, o reino de Deus é marcado pelas características de seu rei. O julgamento não vem só sobre os reis e sobre os súditos do reino do mundo, mas também sobre aqueles que nos últimos tempos surgem para tentar ser um líder mundial e se opor à obra de Deus. E até mesmo ao próprio Senhor. A ele se dá o nome de Anticristo. O Anticristo, aqui no texto de Daniel, ele é interpretado como sendo aquele pequeno chifre do versículo 8 até o versículo 11. Alguns identificam neste personagem o mesmo referido pelo apóstolo Paulo como o homem do pecado, lá em Tessalonicenses 2:3, ou Iníquio, lá em 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 9. O mesmo que João chamava de mentiroso em 1 João 2, versículo 22, e aquela famosa besta do Apocalipse 13. Se o anticristo é uma pessoa ou um sistema, é uma coisa sobre a qual dificilmente chegarão a um acordo entre os estudiosos de escatologia. Mas pelas suas características, nenhum sistema as tem tão pessoais como é descrito em várias partes das Escrituras Sagradas. O anticristo é destinado à destruição no versículo 11. Mas aquele que o vence são designados domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que jamais seria destruído, conforme o versículo 14. O que recebe tudo isso é aquele que vinha com as nuvens do céu. Ele é quem? Ele é o Filho de Deus. É interessante notar que essa foi a forma preferida de Jesus se referir a si mesmo, Filho do Homem. Será mera coincidência? Certamente que não. Ele é o cumprimento desta visão gloriosa de Daniel. O cumprimento da profecia de Daniel a respeito do Filho do Homem se dá em duas partes. A primeira se cumpriu na encarnação, quando Jesus então deixou a sua glória celeste. Ele vinha com as nuvens do céu, conforme o versículo 13. Ele se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1,14. Na sua vida, ministério, morte e ressurreição e ascensão, já vimos ser então inaugurado o reino de Deus. A segunda parte é a sua segunda vinda, ou seja, a parousia, quando dará então o golpe final sobre o nosso inimigo e declarará o destino final de cada homem. Jesus aplicava para si o título Filho do Homem e dizia que quando ele viesse com as nuvens, viria para julgar todos os homens. Este é o sentido de Daniel 7, do 9 ao 14. O julgamento de todos os homens e a destruição dos inimigos, principalmente daqueles que está por trás das estruturas políticas, fazendo com que as leis que deveriam ser santas se tornem iníquas e com isso eles oprimem os seres humanos. E o pleno domínio do reino de Deus através do Filho do Homem. Daniel vê que o destino de toda a humanidade está nas mãos do Filho do Homem. E este é o ensinamento mais claro do Novo Testamento. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e nós nos veremos no próximo vídeo.